uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si mesmo. Amém. Nós temos um grupo de pessoas, né, que estão doentes, muita gente doente da igreja mesmo, né, alguns com viroses, né, e outros estão com Covid mesmo. E a gente, antes da palavra, eu quero só orientar os amados para a gente redobrar os cuidados enquanto igreja na questão do uso da máscara, da higienização das mãos com álcool, para poder a gente resguardar essa questão aí, que nós estamos tendo um surto novamente e é preciso a gente manter os cuidados, tá bom? Bom, no domingo passado eu falei sobre tempo de propósitos. E se você estava aqui domingo passado, inclusive hoje eu mandei até pedir o Tiago ali, o pessoal da mídia, para separar a pregação do culto. E enviei, né, os membros, para você ter uma oportunidade de revisar a pregação, lembrar os propósitos sugeridos lá, para que você pudesse rever essa questão, já que estamos no início do ano ainda, você colocar propósitos na sua caminhada. Mas sempre fica aquela pergunta, né? Como eu vou realizar esses propósitos? E hoje nós estamos numa série de estudos sobre os discípulos de Jesus, mas 2 quinta-feira eu dou uma pausa. Quinta-feira passada, a gente deu aquela pausa para falar sobre um encerramento, né? Aquele clima de fim de ano, a gente falou sobre combati o bom combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé, baseado nesse texto do apóstolo Paulo, e a gente falou sobre a importância daquilo que a gente deveria guardar ao final de uma caminhada. Aí domingo eu falei sobre essa questão dos propósitos, e eu quero retomar essa questão para a gente falar como a gente pode realizar os nossos propósitos, né? Baseado nesse texto, que domingo nós falamos no texto de Jeremias, quando Deus diz que os pensamentos dele é de bem e de paz, para dar o fim que nós desejamos. Mas aí fica aquela pergunta diante dos propósitos, né? Tem um propósito? Tem até propósito, pode dizer você. E pode também perguntar, como eu posso fazê-los acontecer? Como realizar esse propósito? Baseado nisso, nós voltamos para esse texto da queda das muralhas de Jericó, quando o propósito dado por Deus ao povo de Israel, sob a liderança de Josué, era de destruir Jericó. Esse era o objetivo, esse era o propósito, esse era o plano de Deus para o povo que estava ali diante das muralhas de Jericó. E esse propósito, ou esse objetivo, conforme você queira, veio a pergunta, assim como vem a nós com nossos propósitos, e era ao povo também, como eles iriam fazer aquilo. E é diante dessa situação que Deus entra. E Deus entra com um planejamento. Deus diz que eles venceriam. Deus diz o resultado. Mas Deus também faz eles entender que eles precisavam se organizar, que eles precisavam ter estratégia e que eles precisavam se planejar para alcançar esse propósito que Deus estava dando para eles. Deus diz para eles, vocês vão chegar à terra prometida, no caso Canaã.
vocês vão vencer esse povo aí. Mas Deus também coloca para eles como eles vão fazer isso. E aí Deus coloca que eles precisavam entrar na cabeça deles, que eles precisavam se organizar, se planejar. Eles precisavam de estratégia para fazer isso. Então, aí a gente vê o seguinte: os homens valentes é a ordem que Deus vai dando. Do verso 1 ao verso 5, Deus fala para Josué o que eles devem fazer. Esse é o plano de Deus, para que o povo se organize, para que o povo se planeje e para que o povo venha agir. Aí Deus diz para Josué que os homens valentes tinham que cercar a cidade e que eles deveriam rodear a cidade por 6 vezes. E 7 sacerdotes levariam 7 buzinas, ou como diz o texto que nós lemos, 7 chifres de carneiro. Isso na frente da arca, a arca da aliança que estava com ele. E no 7º dia, eles iriam rodear 7 vezes, e depois eles tocariam a trombeta, ou as buzinas, conforme o verso 4. E à medida, e diz mais, diz que eles tocariam a trombeta, ou as buzinas, longamente. E quando eles tocassem as buzinas longamente, o povo gritaria muito forte. Se você atentar ao texto, você vai ver que durante o momento que eles rodeariam 6 dias e que o sacerdote levaria as buzinas, o povo tinha que ficar em silêncio, calado. Só no último dia que eles iam rodear 7 vezes, é que eles, o povo, ia gritar quando tocasse as trombetas ou as buzinas. Então, nesse momento, diz que as muralhas cairiam, disse Deus que as muralhas cairiam. E a partir daí, todos subiriam, um na frente do outro, de forma organizada, conforme o verso 5. Quando a gente lê esses 5 versículos, a gente pode ver como o próprio Deus nos dá a ideia de como nós podemos realizar os nossos objetivos, como nós podemos realizar os nossos propósitos. Uma coisa interessante é que, por mais desavisados que sejamos nós, ou desatentos, todos nós temos algum propósito. Temos algum objetivo, por mais relapsos que nós sejamos. Tem os mais organizados, que todo ano, início de ano, organiza a sua vida, os seus propósitos, o que quer alcançar, onde quer chegar, como vai fazer isso, em que mês, em que momento, vai organizando isso. Tem outros que não, vão tocando a vida do jeito que dá, a vida leva eu, e a vida vai levando, o que der certo vai dando certo, o que não vai, também, não tem organização não, vai caminhando conforme aponta o nariz. Tem outros que, mais organizado, organiza, chama toda a família, faz aquela reunião de início do ano, faz o balanço, e depois coloca os propósitos, né? Eu já marquei a reunião hoje lá em casa, né? Lá em casa vamos ter uma reunião depois do culto com todos, para nós olhar para frente, né? Organizar algumas coisas. Porque ao longo de um período da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, a gente perde muita coisa. A gente vai se perdendo. E a gente coloca numa posição de comprar uma coisa, acaba comprando outra, a gente diz que vai para um lugar, vai para outro, e a gente vai esquecendo os projetos, esquecendo os planos, os propósitos que a gente estabeleceu. Então, todos nós temos propósito, todos nós temos um rumo a seguir. A questão é que nós esquecemos, nós cansamos, nós vamos seguindo de acordo com o momento que estamos vivendo e mais um ano passa e a gente não chega onde pretende chegar. Mas Deus tinha um propósito para o seu povo. Deus tinha prometido para eles uma terra que manava leite e mel. E o propósito de Deus é que eles entrassem nessa terra.
Obviamente que a expectativa deles é que a terra estaria preparadinha, bem bonitinha para eles. Era só tomar posse. E o povo ia saindo do meio. Deus mandou a gente entrar, então o povo ia embora, pegava as malas e ia embora. Só que não. Só que quando chegou lá, o povo tinha que lutar, o povo tinha que brigar, o povo tinha que derrubar a muralha, o povo tinha que vencer gigantes, havia muita coisa a ser feita. E aí eles enfrentam a primeira barreira, que é a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era uma cidade bem estruturada, tinha muralhas bem estruturadas, grandes, que não dava a eles a facilidade de entrar fácil na cidade. E aí Deus coloca esse plano para eles. Vocês vão ganhar essa guerra, vocês vão entrar em Jericó, vocês vão destruir tudo que está aí. Vocês vão ficar apenas com a prata e o ouro que tiver aí, para que isso seja dedicado ao Senhor. O resto vocês vão dizimar tudo. Pronto, está tudo definido. Só que o povo não sabe como fazer isso. E Deus dá. Deus está junto dessa causa. E aí eu quero dividir isso em alguns pontos. O primeiro é que nós precisamos entender que o Senhor está conosco e que você está com o Senhor. No verso 2, diz o Senhor para Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. O que Deus está dizendo para Josué e para o povo é que Ele é que está dando, é que Ele é que está na frente, é que Ele é que está entregando, que Deus está com eles, que eles não estão só e que eles estão também com Deus. Então, algo importante que a gente precisa entender é que sem Deus, nenhum propósito vai chegar a um fim bom. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada que dê o resultado esperado. Porque a gente pode até ter planos, a gente pode até ter propósito, ter sonhos, mas como diz o livro de Provérbios, a resposta vem do Senhor. Como a resposta vem do Senhor, precisamos estar caminhando com Deus. Estar caminhando com Deus. A gente muitas vezes diz que o homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta. Os cavalos saem para a guerra, mas a vitória vem do Senhor, diz o livro de Provérbios. Mas, ao fim disso, há algo muito importante. Que se você está com Deus, você vai andar nos planos de Deus. E se você está com Deus, é Ele que garante a vitória. Quando ele chama Josué aqui, ele diz para Josué que eles vão vencer. E isso é uma diferença muito grande. Isso é uma diferença muito grande. Eles não vão apenas lutar, a vitória está garantida. E eu quero que você entenda que sem Deus, sua vida não prospera. Sem Deus, seus planos não dão certo. Porque nós não queremos apenas ter plano, nós queremos resultado. Nós não queremos apenas propósitos, nós queremos fruto desses propósitos. A gente quer alcançar alguma coisa. E para que isso seja alcançado, nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus, eu preciso, essa igreja precisa de Deus, o Brasil precisa de Deus. Porque senão, nós vamos lutar para um lado e a resposta de Deus vem por outro. E aí, cabe perfeitamente o verso de Provérbios. O homem luta, trabalha, os cavalos, sai à guerra, mas a vitória vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. Por que a resposta vem do Senhor? Porque o Senhor é que está no comando de todas as coisas. Então, a melhor forma é eu estar com o Senhor. Porque se eu estiver com o Senhor, então
A resposta virá de acordo com aquilo que eu falei domingo de Jeremias. Ele vai dar o fim que nós desejamos, de bem e de paz. Por quê? Porque nós estamos aliados a Deus. Então, para você realizar os seus propósitos, você precisa, em primeiro lugar, estar aliado com Deus. Deus precisa ser seu aliado, seu amigo, seu companheiro, seu confessor, seu Deus, seu Senhor, seu pastor, seu general. Ele precisa ser tudo isso na sua vida. E como ele ser tudo isso na sua vida? É você tendo intimidade com ele. Então, já que nós estamos no início de ano, não existe momento melhor e propício para que a gente, conforme eu já falei domingo, a gente começar a fincar estacas na presença de Deus. É você estar mais ligado ao Senhor. É você ler mais a palavra, é você orar mais, é você vir à igreja, é você estar em comunhão com Deus. Se você pretende que os seus propósitos se realizem. Por quê? Porque sem Deus, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Podemos fazer muitas coisas sem Deus. Só não temos resultado. E nós estamos falando de resultado. Com Deus, nós podemos fazer. Porque com Deus, nós temos resultado. Entenda isso. Primeiro, você precisa estar com Deus. Ter Deus como seu aliado. Para que os seus propósitos possam dar certo. Em segundo lugar, você precisa ter um planejamento sólido, seguro e possível. Quando a gente olha para o verso 3, diz assim: vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela, uma vez. Façam isso durante 6 dias. É Deus que está falando isso para Josué. Deus tinha um planejamento. E o planejamento de Deus era bem sólido, era seguro e era possível. Por isso que Deus está receitando para ele. Uma coisa importante que a gente precisa saber é que sem planejamento, nós não podemos chegar a grandes e nem a pequenas realizações. É preciso planejar. E o próprio Jesus falou sobre isso. Ele conta uma história sobre isso. Ele diz: qual é o homem que vai a uma guerra e primeiro não sonda que inimigo vai enfrentar, quantos soldados vai precisar? Ou qual é o construtor que vai construir alguma coisa e primeiro não faz um orçamento? Para que não fique pelo caminho o seu serviço e ele fique envergonhado diante de seus amigos? Então o próprio Jesus, muitos anos depois, ele também toca nesse ponto, dizendo que planejar é algo importante. Se planejar é algo importante. Quando a gente pensa nas grandes nações, na prosperidade das grandes nações e das grandes igrejas, eles trabalham um planejamento a longo prazo. Planejam. E planejam muito bem. Em junho, o comitê de parceria da nossa igreja com a igreja de Atlanta se comunicou conosco, querendo saber qual era o nosso propósito para 2022. Em junho de 2021. Eu não estou nem pensando no Natal aí. E eles lá disseram para mim: porque a nossa reunião de planejamento aqui da igreja vai ser agora em agosto. E nós estamos consultando todos os parceiros, todos os ministérios da igreja, porque vamos planejar o ano que vem, agora em agosto. Exatamente isso. Quando a gente se planeja, e se planeja com antecedência, a tendência das coisas dar certo é muito maior. E é isso que Deus está colocando para o povo de Israel quanto à cidade de Jericó. É que eles precisavam se planejar e Deus está dando a receita para eles. E aí fica a lição para nós. Nós precisamos nos planejar.
Você precisa planejar. Você tem propósito? Não adianta você só orar pelos seus propósitos, não. Você tem que se planejar para a realização dos seus propósitos. Porque sem planejamento, nem as coisas grandes e pequenas acontecem. Perguntar às pessoas o que elas querem é fácil. Todo mundo quer muita coisa. O que é que você quer? Isso, aquilo outro, tal. Quer muita coisa. O que é que você quer esse ano? Isso, aquilo outro. Agora, o que é que você está fazendo para alcançar o que você quer? Aí o bicho pegou. Nós temos ali a cápsula do tempo, dia 3/2/2022, às 20h30, uma quinta-feira, vai ser aberta. Tem muitos pedidos de muitos irmãos que colocou ali. Tem alguns que colocou pedido de oração de coisas que ele precisava se planejar para realizar. Guardar mais dinheiro para comprar alguma coisa, para investir em alguma coisa. Fazia parte de um planejamento. Mas tem muitos que colocou pedidos ali, que precisava de planejamento e só orou. Só orou. Só quer que a muralha caia. Mas não quer fazer nada. Não quer nem rodear a cidade. Só quer que Deus derrube a muralha. Só quer ser curado, mas não pega o leito. Pega o teu leite e anda. Jesus disse para aquele homem que estava no tanque de Betesda. Não quer fazer nada. Então, a questão é que para que o nosso propósito possa ser alcançado, nós precisamos ter um planejamento. Um planejamento sólido, seguro e possível. Não adianta você fazer nada que você não possa alcançar também. Isso vai gerar em você traumas. Um planejamento, ele precisa ser bem claro. Que dê para enxergar o resultado. É o que Deus está fazendo com eles. O que eles vão fazer. Você vai pegar os homens valentes. Vocês vão rodear a cidade 6 dias. Veja só como Deus está sendo muito claro com isso. Para que ele possa o quê? Ver o resultado. Né? Ver o resultado. É mais ou menos assim. Qual é o seu plano? Só um exemplo. Qual é o seu propósito esse ano? Emagrecer, quero perder 20 quilos, como a nossa irmã Paula Gabriela perdeu, né? Quero perder 20 quilos. Então, você quer perder 20 quilos, então você precisa ir para um nutricionista, né? Para ele passar uma dieta, e depois de ele passar essa dieta, olha, eu quero dizer uma coisa para você, nutricionista, ele não é Jesus, ele não faz milagre. Nutricionista não faz milagre, entendeu? O milagre vem com a dieta, não é com o nutricionista não. Mas ele indica o caminho. Você vai lá para o nutricionista. E então ele passa a dieta. Então você se planeja para seguir aquela dieta. Né? Pastor, mas eu estou numa igreja que todo dia o pessoal toma refrigerante. E já começou, pastor, a sessão de aniversário. Já começou com a irmã Ni, pulou para a irmã Fernanda hoje e a irmã Lisete. Tá? Aniversário, é bolo, é refrigerante. O negócio está... Então não dá para seguir. Aí eu pergunto, a dieta é sua ou do aniversariante? O aniversariante vai deixar de fazer a festa dele por causa da sua dieta. Quem está de dieta é você. Quem tem o propósito de emagrecer é você. Quem deve seguir o seu propósito é você. Aí você segue uma semana. Na segunda semana você não segue mais, segue mais ou menos. Na terceira semana nem mais ou menos. Com um mês, você não está seguindo nada. Aí você diz, ganhou mais 20. Aí você diz exatamente o seguinte: não, meu propósito é emagrecer. Mas o que é que você está fazendo? Não, eu fui para o nutricionista. E aí? Mas eu não estou mais seguindo a dieta, não. Ou você fez um planejamento absurdo, impossível, que não é sólido, que não é seguro, ou você gosta de ter a ideia de alguma coisa. E aí o que eu estou dizendo aqui é que um planejamento precisa ser bem claro, que dê para enxergar o resultado. Então você vê o resultado aonde você quer de verdade chegar.
E o que eu estou falando aqui tem a ver com o terceiro ponto, que é o terceiro. Você precisa ter disposição, coragem para enfrentar o planejamento. A coisa mais fácil é planejar. Agora, ter disposição, coragem para enfrentar o planejamento é outra coisa. É igual uma postagem que eu vi aí, que a pessoa dizia assim: 4 horas da manhã já estava de pé. Fez caminhada da 5 às 6. Tomou café, pão integral com suco, um pouquinho de café, sem açúcar. Fui trabalhar. Não foi eu não, foi meu vizinho, eu dormi até 10. É exatamente isso, né? É exatamente isso. Você precisa ter disposição, coragem para enfrentar o planejamento. No verso 3, que eu já li, o verso 4 diz assim: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, para que o planejamento dê resultado, você precisa ter disposição, coragem para enfrentar o planejamento. E quando se enfrenta um planejamento, você precisa saber e entender que pode haver adversidade, contratempo, barreiras, dificuldades. Mas a única coisa que não pode haver num planejamento é desistência. Isso não. Nem pode haver desistência e nem pode haver adiamento. É como quem diz: não, eu disse que a minha dieta ia começar dia 3, segunda-feira, mas deixei para terça. Não, mas como tinha o aniversário da Fernanda, deixei para quinta. Não, mas tinha o da Lisete, deixei para sexta. Não pode, se você planejou, não tem adiamento. Olha, gente, a gente tem condição de crescer, de ser grande, de prosperar, de dar certo. E por que não dá, pastor? Porque a gente não tem disposição, não tem coragem para enfrentar. Quando você pensa que tem que se acordar 6 horas, não. Eu acordo 6 horas na primeira semana, mas na segunda não dá mais não, vai dormir. Quando você pensa que vai olhar para aquele copo de Coca-Cola borbulhando, geladinho, e não vai poder tomar, você, não, dá não, para mim não. Quando você olha e dá aquele bolo cremoso, lá chega desce, o chocolate derretendo, você sabe que não pode comer, não. Então, querido, se você não tem disposição, coragem para enfrentar o planejamento, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Você nunca vai ser grande, as coisas não vão dar certo, você vai ficar sempre, como se diz no popular, na rabeira. Sempre atrás, sempre nas migalhas. Você nunca vai chegar ao foco, nunca vai chegar ao foco. Pode ir atrás das pessoas que alcançam seus grandes projetos, como era o planejamento e o ritmo de vida. Eu estava lendo a história de um rapaz aqui de Fortaleza, que ele passou nas faculdades mais difíceis do Brasil. E passou num concurso em primeiro lugar. E aí foram ver qual era o sistema dele. Ele estudava por dia, 12 horas por dia. Você sabe o que é estudar 12 horas? É você se acordar meia-noite e estudar até meio-dia. Estudava 12 horas por dia. Mostraram o quarto dele, era cheio de post-it. Pedacinho de papel colado com fórmula, com isso, com aquilo outro. Pergunte a ele qual foi a última série da Netflix que ele assistiu. Nenhuma. Por quê? Porque ele tinha um plano, um projeto. Desse jeito a gente passa em qualquer concurso. Pois é. Precisa ter disposição, precisa ter coragem para enfrentar, precisa ter planejamento. Sem isso, querido, você não vai. Eu quero dormir mais. Eu quero brincar mais. Quero passear mais. Eu quero me divertir mais.
Então se acostume com a vidinha que você está, querido. Se acostume trabalhar para comer. Acabou-se. Você não vai ter luxo. Me abençoa, Senhor. Se eu acertar a mega da virada, Senhor, eu vou fazer isso. Deixa de mentira. Não vai fazer nada. Tu não tem coragem nem de trabalhar? Como é que tu vai fazer alguma coisa? Vai não. Por quê, querido? Olha, para vencer, você precisa de disposição. Precisa de disposição. Você está gripado, mas não deixa a gripe lhe derrubar. Você está com febre, mas não deixa a febre lhe derrubar. Está chovendo, mas você vai fazer o que tem que fazer. Pode doer o quem está doendo. Você não adia, está lá para enfrentar. Se não, querido, não dá. Foi isso que Deus disse para ele, olha, reúna os valentes e durante 6 dias arrodeie a cidade. Você sabe o que é arrodear uma cidade 6 dias sem nada acontecer? É dizer assim, vocês são abestados? Só passar em volta da cidade, todo dia, e vá os valentes. Querido, quando a gente tem disposição, o nosso planejamento parece cor de gente abestada. Mas você está vendo, está tendo a visão do resultado, coisa que ninguém está vendo, mas você está vendo. Você sabe por que está fazendo aquilo, você sabe por que está lutando daquele jeito, você vai ter resultado, o futuro vai lhe dizer. Você vai ver quantas pessoas você vai deixar para trás nesse negócio. Uma das coisas da minha caminhada, eu nunca me desanimei com quantidade de concorrente de concurso. Quanto mais concorrente para mim, o concurso era melhor. Tinha 100 mil no concurso. Desses 100 mil aí, 10 mil estudos. O restante está só na emoção, só na oração. Só querendo que Deus abençoe, sem fazer nada. É assim, querido. A maioria das pessoas não tem disposição e nem tem coragem. Que uma das coisas que ele colocou aqui, que é reunir os valentes, os homens corajosos, ia ter coragem de rodear aquela cidade todo dia. Junto com os religiosos. Agora veja, para que o seu planejamento dê certo, você tem que ter disposição. Tenha disposição, saia da preguiça. Deixe de postergar, deixe de adiar as coisas, deixe de deixar para amanhã. Você tem que enfrentar hoje o teu planejamento. Para que Deus possa te abençoar. Deus possa te tirar da situação que você está. Você conhece família? Nós conhecemos, né? Nós conhecemos sempre famílias que são reprodutoras do status quo que vive os seus parentes. Não morar numa casa legal, aí o filho vem, reproduz a mesma coisa, volta a morar na mesma casa. Depois vem o neto e fica aquela coisa. Por que ninguém rompe isso aí? É maldição hereditária? É não, querido. É falta de disposição, é falta de coragem, é falta de planejamento. Que quando você quer romper, você rompe. Você rompe sua estrutura. Porque Deus vai abençoar isso. Deus vai abençoar isso. Tem um colega meu, Palmeiras, ele é gerente da Caixa aqui da cidade de São Cenários. Corria com a gente no meio da rua, mas pensa num cabo estudioso. Enquanto todo mundo estava querendo jogar a bola, estava com os amigos no meio da rua, estava estudando. Hoje o homem aí é gerente da Caixa. Tem vários imóveis aqui espalhados, casa não sei para onde. Os resultados vêm, querido. Vai vir, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Agora você fica, não, ano que vem eu vou aprender inglês. Ano que vem eu vou arranjar um trabalho. Ano que vem eu vou botar um negócio. O ano que vem chegou, é hoje, é 2022. E aí? Tu já começou? Teu negócio está funcionando? Tá não? Tu vai ficar sonhando de novo. Vai morrer nessa. As muralhas não vão cair, você não vai entrar em Jericó, você vai ficar sem nada. Quarto lugar, querido. Quando se tem plano, não pode ter parada, não pode ter descanso ou dar um tempo, tem que ter constância. Você sabe o que é isso? Tem que ter constância. Nós temos uma mania muito feia. A gente tem um plano, aí chega um momento que a gente dá uma parada. Não,
Digamos, pegar outro exemplo, você, não, agora em 2022 eu vou para academia os 30 dias. Aí você vai 5 dias da primeira semana. Não, já fui sexta, então não vou segunda. Você já começou errado. Já deu errado. É a parada. Você dá aquela parada. Ou não, eu vou descansar para dar um tempo. Tem que ter constância. Tem que ter constância. Eu já participei de algumas maratonas. Eu participei da maratona, mini maratona do SESC, quando eu trabalhava no comércio. E uma das coisas que o nosso instrutor dizia era o seguinte: quando você começar a correr, nem corra rápido demais para você cansar logo e morrer, os outros passarem de você, e nem pare para descansar. Mantenha o ritmo. Não corra rápido, não largue rápido. Largue no ritmo que você mantenha, que você tenha que manter a corrida inteira. E não pare para descansar. Se você parar para descansar, o cansaço te domina e você não vai conseguir ir de novo. Dito e feito. Aí no dia que eu fui participar dessa maratona, que saiu lá no Mucuripe, no Porto, até o Sesc aqui na Praça Sebastião. Aí teve uns que saíram um desespero feito doido. Aquela carreira parece que estava correndo, era 100 metros rasos. Antes de chegar na beira-mar, já estava com a língua lá de fora, parando pelas calçadas. E o povo que tinha constância não, era só aquele ritmo. Lá atrás, tinha nem pressa. Passando, até chegar ao mercado de São Sebastião. Assim a vida. Nós precisamos ter um plano, mas nesse plano a gente não pode ter parada, não pode dar um tempo, descanso, não tem essa, siga adiante. É para acordar cedo todo dia, acorde cedo todo dia 5 horas, todo dia 5 horas. Sabe o que vai acontecer? O teu organismo vai se acostumar a se acordar 5 horas e tu vai se acordar 5 horas normalmente. Todo dia, 5 horas, você vai se acordar, não vai ter problema. Quer ver, tu se acostuma a orar meia-noite, toda meia-noite, para tu ver se tu pode dormir 9 horas, quando for meia-noite tu vai se acordar para orar. Não tem problema. Nós precisamos, querida, não ter esse negócio de parada. É aquele negócio que o pessoal gosta de fazer nos relacionamentos, né? Vamos dar um tempo no nosso namoro, vamos dar um tempo. Não existe negócio de tempo, não. Existe começo e fim. Não existe negócio de dar tempo. Termina e acabou-se. Esse negócio de dar tempo, essa parada, ela é tão prejudicial que não te joga adiante, que não vai te levar a resultado nenhum. E eu quero dizer para você uma coisa, querido, essa noite. Você precisa ter constância no que você está fazendo. Não importa o que vai acontecer, vai ter sim contratempo, vai ter dificuldade, vai ter problemas, vai ter coisa te puxando para trás, mas tenha constância. Peleje, vai adiante. É para andar 6 dias, anda os 6 dias. É para andar 6 dias com a boca calada, anda 6 dias com a boca calada, não tem problema. O que não pode é parar. E em quinto lugar, querido, algo muito importante para a gente encerrar. Para que você possa realizar os seus propósitos. Você precisa saber que vai precisar de outras pessoas para lhe ajudar a chegar aos seus resultados. Entenda isso. No verso 5 do capítulo 6, ele diz o seguinte: quando eles tocarem a trombeta longamente, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. Quando você olha para esse texto, Deus envolveu na realização da queda das muralhas de Jericó todo mundo. Ele diz quem andar 6 dias. Ele disse quantas voltas ia dar no 7º dia. E ele disse qual era o papel do povo nesse projeto. Em outras palavras, o que ele estava dizendo era o seguinte: que todos iam precisar de todos. Em outras palavras, ele estava dizendo que a gente precisa de outras pessoas. Sempre vamos precisar de outras pessoas para ajudar a chegar aos nossos resultados. Quando nós pensamos que nós vamos precisar de outras pessoas, nós vamos entender algumas coisas básicas. Primeiro, você precisa deixar de ser orgulhoso. Não precisa de ninguém. Fulano, deixa eu te ajudar. Não preciso. Fulano, deixa eu te dar uma carona. Não quero. Fulano, deixa eu te dar a mão. Não, pode deixar, eu nado sozinho, eu sei, eu posso.
Primeira coisa, o orgulho. O orgulho é inimigo de um planejamento de resultado. Não tenha orgulho, seja simples. Aliás, se você quiser seguir um segredo bom, siga o conselho de Jesus. Seja simples como as pombas e sagaz como a serpente. Está tudo feito, está tudo legal, tudo vai dar certo. Jesus que ensinou. Então, querido, é exatamente isso. A primeira coisa, você tem que tirar o orgulho. Aceite, coloque na sua cabeça o entendimento de que a gente sempre precisa de pessoas. E quando Deus enviar pessoas para te abençoar, aceite a bênção. Aceite a ajuda. Eu não estou falando nada contrário do que eu falei domingo, viu? Não, o pastor pegou uma cor domingo, tá pegando uma cor. Não, domingo eu falei que você não deve se escorar. Aí é outra coisa. Aqui eu estou falando o contrário. Eu estou falando que se alguém aparece para te abençoar, aceita a bênção. Você sabe o que é se escorar? É quando você quer pegar carona nos outros. Você fica esperando que os outros façam as coisas por você quando você deve fazer. Para você depois vir com desculpa. Ah, eu me esqueci. Não esqueceu, não. Você se fez de sabidinho, de escorão. Não esqueceu. É aquilo que eu falei, né? Ah, esqueci de dar minha parte na conta. Esqueceu, não. Você é escorão. Você comeu, você não viu. Que negócio que esqueceu? O negócio esqueceu, não. Não tem esse negócio de esquecer. Ah, não. Ah, levaram o meu. Ó, pode deixar, eu ia levar a minha cadeira, mas levaram. Não. Você deixou o seu levar. Você é um escorão. Não estou falando disso. Falando de escorão. Estou falando daqueles que são abençoados, que são os orgulhosos. Esse fulano, deixa eu te dar um presente, que eu não aceito presente de ninguém. Fulano, deixa eu te dar, não aceito. Fulano, tu vai para onde? Vou para Messejana, eu te levo. Não, pode deixar, eu vou só. Eu vou andando mesmo, que eu sou pobre, não tenho carro, nasci assim, sou um miserável, vou andando. Já entendeu gente assim? Você já encontrou gente assim? Eu já, e muito. Fulano, deixa eu te... Não precisa, pode deixar. São aqueles que estão rejeitando bênção. Rejeitando bênção. É aqueles que precisam entender que a gente precisa de gente. A gente precisa de pessoas para nos dar a mão. E se Deus envia pessoas para nos dar a mão, glória a Deus. Olha, irmão, vou dizer uma coisa da minha vida para você. Olha, eu fui toda a minha vida, diante das minhas orações que eu coloquei diante de Deus, eu fui muito abençoado por pessoas que eu nem conhecia, que Deus colocou na minha vida e que me abençoaram. Você sabe qual foi a diferença disso? Eu não rejeitava. Estudava no Estudante de Serpa, e uma colega minha que estudava na minha sala, eu nem falava com ela, que era muito mais velha do que eu, era uma senhora já, eu nem falava muito com ela. Um dia ela chegou e disse assim: Mardônio, tu se ser de tal para tu é de um concurso do BNB para tu fazer um estágio lá. Se tu precisar de alguma coisa para inscrição, eu te ajudo. Eu peguei aquilo, olhei, eu caí dentro. As coisas não caem assim na mão da gente desse jeito. Essa mulher, eu fiz esse concurso, passei, fiz 2 anos de estágio no Banco do Nordeste. O conjunto de portas se abriu para mim. Agora, se eu tivesse dito, uma bicha feia dessa, um negócio desse para mim lá, quero isso, tinha perdido a benção. Perdido a benção. E eu pedi uma benção, até hoje eu contei que várias vezes, uma benção grande de um colega meu, que ele tinha na época, mobilete, era igual a moto hoje, mobilete era poucas pessoas tinham, e ele disse, ele tinha uma mobilete nova, e levou umas quedas que eu não queria mais, ir embora, ele chegou para mim: mas não quer comprar essa mobilete não? Eu facilito para tudo, paga como quiser. Não, quero não posso não, não fica, não posso, tá aí, fica aquela confusão. Não fiquei. E no dia que ele foi embora, ele disse para mim assim: eu ia dar para tu. Porque se tu tivesse aceitado, eu ia embora, não queria mais o resto não, ficava para tu. Como eu sou burro, perdi a bênção. Deus manda a bênção para você, querido, mas muitas vezes o orgulho do teu coração não aceita. De quem é? É daquela bicha? É daquele? Não gosto nem dele, não gosto nem, não vou receber não. Eu lá quero saber de quem é. Se Deus está mandando, eu recebo. É bênção, querido. Então, você vai precisar de outras pessoas, sim, para atingir os seus projetos e os seus resultados. Aprenda isso.
Aprenda a precisar das pessoas, aprenda a fazer amizade, aprenda a ter o coração aberto, aprenda a ser generoso, tira o orgulho, que portas vão se abrir diante de você. Portas vão se abrir diante de você. E aí, querido, concluindo, olha o que acontece. Todo o povo está envolvido naquele projeto de Deus. E no 7º dia, eles andam, rodeiam a cidade 7 vezes. E aí o sacerdote toca as trombetas, as buzinas. O povo grita, faz aquele alarido alto. Você sabe o que acontece? As muralhas caem. Caiu as muralhas. E Deus diz, olha, subam, entrem na cidade, um após o outro. De repente, todo aquele planejamento dado por Deus estava ali se concretizando. A promessa de Deus estava acontecendo. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa para você. Deus trabalha com propósitos bem definidos. Deus trabalha com propósitos, querido. Se você é uma pessoa que vive assim, a Deus dará, está na hora de você parar e começar a se planejar. Na vida cristã, você precisa ter propósito. Você é cristão, você é membro dessa igreja, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito para com a igreja? Qual é o seu propósito para com o ministério que você pertence? Qual o seu propósito para crescer como profissional? Qual o seu propósito diante de Deus? Deus trabalha com propósito. Deus vai investir em você. Aí você tem que mostrar para Deus qual é o seu planejamento. Você tem um planejamento para mostrar para Deus? Ou você é daquele tipo, que Deus me dá, tá bom. Não diga isso para Deus não, querido. Olha, dou um conselho para você, não diga isso para Deus não. Deus me dá, tá bom. Não quero nada, Deus me dá, tá bom. Cuidado, querido. Cuidado, isso é uma afronta contra Deus. Se Deus está te dando a oportunidade para você dizer, Senhor, eu gostaria que fosse assim. É o meu sonho, coloque diante de ti, Senhor. Que seja teu sonho. Deus vai trabalhar com os teus propósitos. Deus trabalha com propósitos definidos para abençoar a sua vida. Mas para você ter esses propósitos, você precisa de planejamento para chegar lá. E acima de tudo, você precisa de ação. Precisa agir. Agir. Eu lamento muito, querido. Desabafo. Eu lamento muito. Tem pessoas na nossa igreja, pessoas na nossa igreja que passaram por aqui, pessoas talentosas mesmo. Eu queria ter o talento de algumas pessoas. Eu era rico. Eu só lamento que pessoas talentosas, elas não conseguem ter ação. Não conseguem ter ação. Não agem. Não tem constância. Não tem coragem. Não tem disposição. Não chega a lugar nenhum. Morre o talento, enterra o talento, está enterrando o talento. Quer que as coisas aconteçam de forma mágica. Não vão acontecer. Não vão acontecer. Que Deus, querido, nos abençoe com muita graça, com muita bondade e nos dê esse direcionamento como Ele deu ao povo de Israel. O conselho da igreja se reuniu com todos os líderes. Estou observando, né? E acredito que o conselho também. E a gente viu no início no ano passado, no planejamento da igreja, a baixa espiritualidade dos líderes. Nenhum líder deu a si mesmo uma nota 9. Acho que a maioria deu 5, 3. Eita, que nossa liderança tá ruim espiritual, hein? O cara dá um 3 para si mesmo. Aí o conselho cobrou dos líderes. Venha para os cultos na semana. Coloque isso como propósito. Venha para os cultos. Ano que vem. Ah, não, tá bom, né, velho? Ano que vem vamos arrebentar. Só vi a gente chiando. Arrebentar. Parecia balão.
Aí, cadê os propósitos dos líderes? E olha, cadê os líderes essa noite? E no primeiro culto de doutrina do ano. Propósitos furados não levam a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. E é isso que eu quero dizer, querido. Se você não tocar propósito diante de Deus, não fincar, não trabalhar, não vai acontecer nada. Teu talento não é nada. Nós não somos nada assim. Deus entenda isso. Você pode ser o melhor guitarrista do mundo, o melhor cantor do mundo, o melhor pregador do mundo, o melhor fabricante do mundo. Pode ser o top dos top. Sem Deus você não é nada. Você pode ter o melhor sonho para o seu ministério, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Se você não colocar Deus na sua vida, não tem nada. Não vai funcionar esse ministério, vai ser uma bagunça de novo. Começando pelos líderes. E é isso que eu estou dizendo, falta propósito. E essa noite eu estou dizendo aqui para você, coloque propósito na sua vida para Deus abençoar a sua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar.